Territorialidade é a forma como as pessoas se engajam, se veem, se pensam e manejam e modificam o mundo. É como eu faço de um lugar o meu território, é como eu me identifico e transformo esse lugar e ao mesmo tempo esse lugar me transforma e me identifica. Essa brincadeira de palavras, que é o Territorialidades Ameríndias, no Alto Vale do Itajaí, é justamente uma provocação de pensar um vale que é conhecido pela sua identidade europeia, mas ela também é uma região que tem uma história indígena. Ela também é uma região que tem pessoas indígenas, povos indígenas que ocuparam aquele espaço, que transformaram aquele espaço e, mais do que isso, que deram de presente para esse hoje que a gente ocupa uma biodiversidade incrível, com as suas práticas de manejo, com o seu conhecimento, com a sua forma de estar, né, e modificar o mundo. Oi, bom dia, meu nome é Fabiana, eu estou participando aqui da escavação coordenada pelo professor Lucas Bueno, aqui do Leia da UFSC. O sítio que a gente está escavando é a Gruta do Presépio, e a unidade que eu e minha equipe estamos responsáveis na área externa do abrigo. A gente vai abrir uma unidade de um por um e a gente vai depois seguir um caminho para lá. Agora, depois que a gente já marcou a unidade, eu vou tirar foto da superfície e fazer umas fotos para fazer o modelo 3D e dar a escavação. Estamos com o Felipe Gelber, estamos terminando de marcar as quadras para que as equipes que vão trabalhar cá dentro da gruta podem começar a trabalhar, que está todos nos aguardando, acho que com muitas ganas de deixar começar. Me chama? Mas como que a gente pode contar uma história tão longa? Como que a gente pode contar uma história tão diversa também culturalmente, né? E aí por isso que a gente precisa da interdisciplinaridade. Então a gente vai montando como um quebra-cabeça mesmo, análises muito específicas, análises às vezes altamente técnicas e que exigem, né, bastante conhecimento especializado, para saber, por exemplo, sobre a domesticação das plantas, a antiguidade dessa domesticação, se houve ou não modificação genética. A gente precisa saber, por exemplo, quais eram os animais que habitavam a floresta naquele momento, para poder entender qual era o processo de subsistência daquelas populações. A gente precisa entender qual eram as matérias-primas disponíveis para que aqueles povos pudessem construir a sua forma de habitar o mundo. Então, para isso a gente precisa de geólogos, a gente precisa de ecólogos, a gente precisa de uma série de profissionais que podem nos auxiliar e construir junto essa perspectiva integrada. Pode até pegar de terra, o limite que você está dentro da cimento, só faz uma observação dessa casquinha, né? Meu nome é Elber, estou fazendo mestrado em Arqueologia e Antropologia na UFMG, com sítios do norte do Pará, e agora estou aqui em Rio do Oeste, né, escavando o abrigo do Tigre. Oi, eu sou Monique, eu faço biologia na UFSC, estou desenvolvendo meu TCC no Leia, e agora que eu estou nessa escavação do Pereira, para ver se encontro algum registro na quadra. Eu sou aluno de graduação de Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas Gerais. Me formei no bacharelado, agora eu estou na licenciatura, bem no início. Oi, eu sou a Aline, sou da UFPR. Agora eu estou peneirando os sedimentos que vieram da cone. Aqui a gente encontra os materiais, principalmente ósseos, que a gente está achando de fauna e da microfauna. Meu nome é Valdéria Scopta-Priprá, sou pós-graduanda em História na Universidade Federal de Santa Catarina. Minha linha de pesquisa é etnohistória, arqueologia e história indígena. E, bom, é a minha primeira experiência na escavação em grutas, né? Meu nome é Cupacante Cambã, sou professor da Escola Indígena de Educação Básica Lacranon, na terra indígena Lacranon,
Eu sou da etnia Xuclém, na Canó, e me despertou curiosidade de ver a escavação, né, aqui do sítio arqueológico, porque meu trabalho de conclusão de curso, o TCC, foi com relação a material lítico. Eu sou da Universidade Federal do Paraná, eu faço Ciências Sociais e estou no primeiro período. Eu sou bolsista do Museu de Arqueologia e Etnologia de lá na área de Arqueologia e me convidaram para participar aqui do projeto da UFSC. Bom, eu sou Felipe Terra, eu sou acadêmico do curso de Geografia da UFSC, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente está fazendo agora aqui a medição das quadrículas e já delimitando a área que a gente vai escavar. E agora só estamos esperando o ok para a gente pegar as colheres para poder começar. Eu estou cuidando desse lugar há 30 anos. E nesses 30 anos, eu plantei muitas árvores, cuidei de muitos animais, cuido hoje ainda. Na próxima semana eu vou completar os meus 79 anos, mas quero cuidar disso muitos anos, se Deus quiser. E quero cumprimentar vocês por estar me ajudando aqui também. Esses momentos que vocês estão aqui, vocês estão me alegrando, vocês estão fazendo uma boa parte também, me ajudando com isso aqui. Muito obrigado, tá? Laércio, você quer contar o que está acontecendo na escavação hoje, que é o segundo dia de escavação? Então, a gente tem trabalhado nesse segundo dia com essas ideias de ampliar a amostragem, ampliar as áreas de escavação, perceber as diferenças entre os espaços, que já tivemos uma prévia, né, durante os primeiros momentos que nós fizemos as sondagens e as tradagens, que é para verificação inicial do abrigo. Aqui, ó, aqui ainda tem gás Beleza. Vale, o que está acontecendo aqui? E está chegando ao terminando o primeiro nível, pessoal. Depois do primeiro dia de escavação, eu acho que as pessoas estão empolgadas e contentes, porque agora já está mexendo na terra. Aguardando a peneira desocupar. Muito trânsito. Muito trânsito de peneira? O que você está fazendo? Estou peneirando. O que você está encontrando aí? Encontrei algumas coisas aqui. Acho que isso aqui é alguma coisa. Uma lasquinha. E ali eu penso uma. É que ele é para o segmento que a gente tinha falado do braço. Grande. Olha só. É uma patinha mesmo, parece uma patinha. O que é? Parece uma patinha mesmo. Como é superfície, a gente está discutindo aqui se vai ser fase 1, fase 2. Então, porque senão assim ficava muito tempo nessa coisa e um dentinho de jogador uma coisa com outra, ela estava... Estou peneirando aqui o que a gente já tirou ali da face 1 e 2. Aqui ainda não cheguei no... Já tirou uma lasca já da face ali. Então, mas não é mais interessante já pegar do zero mesmo e tocar o. A ideia é tentar compatibilizar
perfis, né, que foram desenvolvidos nos estudos anteriores, com as informações que nós vamos estar coletando agora em outras áreas, em outros espaços. Essa daqui é a Norte 17, Leste 58. E por que vocês abriram aqui? Essas aqui estão numa linha que foi traçada aqui no exterior da área do presépio, né? Seria da parede para lá. Blocos grandes, a maioria deles em ângulo, enterrados, né, como esse daqui. E quase que só bloco, pouquíssimo sedimento. E a gente está pensando talvez, né, de uma área de depósito desses grandes fragmentos, provavelmente associados ao momento de construção desse muro, de transporte desses folhelhos pela área, tanto pela área externa quanto pela área interna do abrigo. E assim que passou esse momento de concentração desses blocos, a gente tinha um degrau aqui de um sedimento mais amarelo, com raiz, com folha. Estou preparando para depositar numa coleção científica um roedor que foi encontrado morto por uma coruja. E esse material, essa análise do material recente vai ser interessante depois para a gente comparar com o material que é encontrado nos sítios arqueológicos e ver se houve variação nas comunidades de mamíferos em geral, de antes para agora. Bom, estamos progredindo, mas sempre com a expectativa de chegarmos ao nosso tesouro arqueológico, que é a camada de ocupação humana propriamente dita, onde a gente possa estar realmente tentando estudar, né, os contextos e a presença das estruturas que nós já sabemos que existem. Bom, agora a gente está fazendo um pouco mais aqui da retirada da face 2, retirada 3 da face 2, a ideia é chegar a mais uns 5 centímetros e ver se tem alguma alteração na face, né? A gente fica observando mudança de coloração, mudança de textura e ver se encontra mais alguma coisa. A ideia é isso, observação, cuidado. Eu acabei de fazer o registro fotográfico da retirada 2 da face 4, de uma unidade localizada na parte externa do abrigo. O registro fotográfico que eu estou fazendo é uma sequência de fotos de cada quadrante para fazer a fotogrametria depois, e ajuda a gente a fazer um modelo 3D da unidade de escavação. E nesse quadrante aqui a gente conseguiu tirar bastante coisa já. E importante ver o segmento da... Olha só o que a gente conseguiu aqui. A gente conseguiu dessa quadra aqui, bastante ossos. Tem um aqui que não está identificado ainda, não sabemos exatamente o que é. Aqui a gente vai precisar de muito mais detalhe. Então todas as estruturas que estão saindo, as feições que estão ainda evidenciadas, as rochas, os arenitos, né? Enfim, os ossos que a gente encontrou, a gente está detalhando aqui para ficar bem explícito que a gente está fazendo aqui uma visão aérea, né? Das 4 quadrículas. Aqui a gente chegou aqui nitidamente na camada antrópica, né? O sedimento está bem mais escuro. Então a gente está escavando com um pouco mais de cuidado, né? Porque está começando a aparecer bem mais conchas e focos de carvão também, né? Ao que tudo indica, uma estrutura de combustão aqui. Na hora de escavar eu tenho que ir pondo coletando separado, por isso que tem tanto balde aqui. O sedimento de cada uma dessas áreas é coletado separadamente. E essas 4 estruturas estão entrando nesse sedimento, nesses 2, que são a base do abrigo. Então o que está acontecendo aí? Então, o negócio é o seguinte: esse monte de sedimentos diferentes aqui, o resultado é o seguinte: tinha o sedimento da face 6, que é o cinza mais escuro com carvões, que cobria toda essa área. Toda a superfície que a gente está vendo agora estava coberta por esse sedimento.
Aí com um buraco aqui, uma bioturbação nesse canto de cá. Aí num certo momento, escavando dentro desse nível 6, ele começou a desabar. Apareceu um oco, um vazio de sedimento ali, aqui no canto em forma de canaleta, aqui no meio e em alguns pontos aqui atrás. A gente seguiu escavando e o que deu para reconhecer? Esse sedimento mais escuro, com muitos cascalhos, mais granuloso, ele é o preenchimento de um grande buraco, um conjunto de buracos que tinha aqui. Um animal, um conjunto de animais entrou e cavou uma toca dentro do sedimento faixa 6 aqui. Desenvolvemos uma etapa de campo, uma pesquisa na região de Itaió, durante 15 dias. Nós tivemos a parceria do MUPA, que é o Museu de Paleontologia e Arqueologia aqui de Itaió, participação também, o apoio da Prefeitura, e conseguimos desenvolver, então, durante essas 2 semanas, uma atividade intensa de pesquisa com a participação de 14 pessoas na nossa equipe, contando com alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Pelotas, do Museu Nacional e também com a participação de um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem sido nosso parceiro nas pesquisas realizadas aqui na região do Alto Vale do Itajaí. O meu nome é Simon, sou aluno do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e o Matheus, que é aluno da Federal aqui de Santa Catarina. E como a Alejandra explicou para vocês, a gente abriu uma quadra aqui por 2 razões. A gente percebeu que tem material no perfil é a parte aqui reta, para nós entender essa sucessão de ocupação. E também porque aqui de lado foi abrido, 10 anos atrás, os pesquisadores que foram aqui abriram uma quadra aqui e acharam material. A gente está escavando essa área aqui. A gente abriu um perfil primeiro, igual as outras áreas, e aí começou a aparecer muito material, muita pedra lascada. Aí a gente abriu mais 1 metro de perfil e depois abriu a escavação. E aí cada palitinho fincado que vocês estão vendo é uma lasquinha ou um carvãozinho. Lá no fundo está a Letícia. Ela está lá peneirando o material que está saindo daqui. E agora a gente peneira esse material que a gente sabe que está vindo lascas com mais cuidado do que das primeiras camadas. As primeiras camadas é só para verificar se não tem alguma coisa ali. Agora aqui a gente sabe que tem. E já está aparecendo quando a gente está escavando ele aqui. O pessoal está marcando. Na década de 80, a gente teve uma equipe de arqueólogos do Instituto Anchietano de Pesquisa do Rio Grande do Sul que trabalhou na região de Itaió, um trabalho coordenado pelo professor Pedro Inácio Schmitz, e eles identificaram durante essa pesquisa mais de 50 sítios arqueológicos na região de Itaió. Então, dialogando um pouco com o que foi produzido por eles, a gente resolveu trabalhar na região de Itaió e selecionou um desses 50 sítios, uma coisa difícil da gente fazer, mas selecionamos um dos sítios para trabalhar nele, em função dos achados que foram encontrados, que foram publicados, que foram analisados aí por essa equipe e que indicaram, a partir da presença de várias fogueiras nesse sítio arqueológico, uma datação de 8.000 anos atrás. Essa é uma informação bastante relevante para nós, porque são poucos os sítios com tamanha antiguidade aqui na região. Inclusive, esse é uma das datas mais antigas que a gente tem para ocupação humana no estado de Santa Catarina. Esse projeto ele é decorrente de uma pesquisa anterior, que é a arqueologia na terra indígena Laclanô-Choclen, Território e Memória, que é uma pesquisa que eu coordenei durante 4 anos e que ela foi construída junto com a população Laclanô-Choclen para pensar justamente a relação deles com aquele espaço que hoje eles ocupam, que é a terra indígena Laclanô-Choclen. A gente sabe historicamente que aquela população ela tinha seu território tradicional desde São Paulo até o Rio Grande do Sul
e que a gente tem uma série de relatos etnohistóricos que mostram uma atividade muito intensa de mobilidade, de caminhamento ao longo dessa extensa área. E ao longo desse processo histórico de imigração e de chegada de outros povos como os Guarani e Mbiá, a gente tem um processo de reterritorialização desses povos que acabam ficando comprimidos em uma parte específica do Alto Vale do Itajaí, que é justamente onde a gente começa o projeto. Uma das coisas que a gente tem trabalhado também no projeto é na forma de registro das nossas atividades e de como divulgar isso para o público. Então a gente tem trabalhado em todos os sítios com a ideia de construir modelos 3D dos locais nos quais a gente trabalha. Então isso envolve tanto os sítios como um todo, para a gente consegue depois no computador visualizar melhor quais são as áreas de atividade, as áreas nas quais a gente trabalhou, quais foram as atividades desenvolvidas pelos grupos que ocuparam lá, distribuir, entender isso espacialmente. E também investir na qualidade do registro das nossas atividades, onde a gente consegue ver melhor a estratigrafia, o perfil, consegue entender melhor a sequência das camadas, que é uma informação fundamental para a nossa pesquisa. A paleontologia ela é uma ciência que estuda todo o registro de vida que existiu no planeta, né? Desde os primeiros organismos, os registros mais antigos de vida, 3,5 bilhões de anos, até os registros mais recentes do Holoceno, nos últimos 11 mil anos. A paleontologia dentro do projeto Territorialidades, né, foi desenvolvido, além de mim, pelo Jorge Xerém e pelo Fernando Fernandes, esse é um colega argentino, né, e nós trabalhamos então principalmente com os mamíferos de pequeno porte, tentando entender que informação eles poderiam nos dar sobre como era o ambiente ao redor da Gruta do Presépio no passado. E nos chamou a atenção que entre as espécies que a gente tem, a maioria é de ambiente florestal, né? Isso nos indica, então, que pelo menos desde o Holoceno Médio, a gente precisava ter ali na área ao redor do sítio, né, da Gruta do Presépio, uma mata, uma floresta, que pudesse dar sustentação para esses animais viverem. Para a gente tentar comparar esses animais que a gente recuperou lá do Holoceno, né, do sítio, com organismos atuais, a gente coletou durante as escavações também essas pelotas de coruja, né? As pelotas de coruja, elas são o produto a coruja se alimenta e aí ela acaba, como ela não tem dente, né, assim como todas as outras aves, ela acaba predando os animais e depois precisa digerir os pelos e os ossos, porque ela não consegue processar isso e digere. E se a gente desagregar essas pelotas, a gente consegue recuperar os ossos desses animais que foram predados pela coruja. E a gente consegue identificar eles também. Isso foi interessante para comparar e ver que houve uma mudança na fauna, né? Hoje em dia a gente não tem tantos animais de floresta como a gente tinha nos níveis, né, da escavação arqueológica. Estou trabalhando com os remanescentes humanos que foram encontrados dentro da Fenda do Tigre, localizado no complexo arqueológico Gruta do Tigre. Esses ossos foram encontrados pelo Sr. Geraldo, que trabalha e mora nesse local. Para a estimativa da idade, utilizamos a mandíbula. Constatamos que existe pelo menos um indivíduo jovem adulto devido à presença de um terceiro molar ainda incluso. Bom, então, esses são alguns dos artefatos que a gente encontrou no sítio arqueológico que a gente trabalhou, que a gente encontra, na verdade, em vários sítios aqui da região, né? São pontas de projétil que foram produzidas aí pelas pessoas que ocuparam esses lugares aqui no Alto Vale do Itajaí. Mas para chegar nessas pontas de projétil, que são pequenininhas, essas pessoas partiram de blocos grandes, de grandes pedaços de pedra, né? E durante esse processo, muito refúgio, muitos pedacinhos pequenos foram produzidos, foram gerados. E esses pedacinhos pequenos são o que a gente encontra na maior parte das vezes, é a grande quantidade de material que aparece nas amostras que a gente tem para analisar, e é um pouquinho isso que eu vou mostrar para vocês também. E o que eu estou focando mais são entrevistas com os anciões e com os sábios, e também trazendo um pouco para a nossa comunidade o que é a arqueologia, como que ela pode ser trabalhada dentro da terra indígena. Então, considero assim uma arqueologia colaborativa. Então, a gente não tem uma história europeia e uma história indígena separada naquele lugar. Esse lugar foi sendo ocupado
de maneiras muito distintas, às vezes muito violentas, às vezes histórias que foram silenciadas, às vezes são histórias de dores, às vezes são histórias que a gente não quer enxergar, mas que construíram essas pessoas da maneira que elas são hoje naquele lugar. Então a gente acredita que essa apropriação, né, dessas narrativas históricas pelos vários sujeitos da região, sejam os sujeitos, sejam os colonos, sejam os moradores atuais, sejam os indígenas, pode ajudar a gente a fortalecer essa valorização da região, essa interculturalidade que existe ali, e para que a gente consiga ter uma visão muito mais positiva e respeitosa dessas relações entre as pessoas hoje. E agora a gente está finalizando a escavação, aí vamos fazer o registro das paredes, perfil, desenhar tudo. E é isso, ela é bem menos profunda que comparado lá com as outras unidades aqui na área 1, mas lá dentro. Tá gravando. Vamos lá, gente. Big Brother real. Tá gravando.